Como eu falei, Isaías capítulo 12, o versículo de número 3. Vós com alegria tirareis água das fontes, o quê? Da salvação. Deus amado, Deus de poder, te rendemos graças nesta noite, Pai, por esse privilégio de poder estar aprendendo mais uma vez a Tua Palavra e podendo estar ministrando esta palavra para o Teu povo. Espírito Santo, eu quero esvaziar do meu eu, para que Tu possa usar a minha boca, a minha voz e falar com o Teu povo nesta noite, no nome santo de Jesus. Assim, queremos te agradecer por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. O tema da mensagem de hoje é: o que é a água da vida? O que é a água da vida? É nesse sentido que nós vamos discorrer a palavra do Senhor nesta noite. O que representa esta água? Qual é as características da água da vida? Será para que serve essa água da vida? Quando a Bíblia fala de água, está falando de quê? Água da vida. Presença de Deus, que conduz nós à vida eterna. Amém? Será que realmente nós, como servos do Senhor, estamos preocupados depois que nós partirmos daqui? Será que nós desejamos realmente estar ao lado do Todo-Poderoso? Até porque quando nós nos encontramos enfermos, a primeira coisa é: ora por mim, porque eu não quero morrer. E todo mundo fala: se eu morrer eu vou para um lugar melhor. Mas quando chega o dia da morte, todo mundo quer correr dela, não é? Aleluia. Ajuda eu, Fernando. Põe um fundo musical aí, meu filho. Eu gosto desses negócios. Glória a Deus por isso. Eu sei que alguns não gostam, mas é para poder quebrar esse vazio, esse silêncio. Amém? Glória a Deus. Eita Deus. Então vamos lá. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Só por esse versículo a gente começa a viajar, querer entender por que salvação. O que seria essa salvação? Se nós vamos falar de água da vida, o que representa a água da vida, nós temos que entender que a salvação está fundamentada justamente nesta água. Porque, como eu falei, a água representa a presença de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus em nossa vida. Então, quando nós olhamos como seres humanos, será que realmente nós estamos agradecendo a Deus por aquilo que Ele é para nós? O que Ele representa para nós? Até porque quando você olha para essa palavra salvação, eu gosto muito de ir no original para que você venha entender o que significa essa palavra. Salvação é liberdade. Salvação é te dar liberdade, é te dar livramento, é te oferecer vitória. Você já está salvo pelo sangue de Jesus. Olha, pastor, por que o senhor fala isso? Porque é uma palavra latina, vem do latim salvare, e está falando justamente o que? É libertação ou livramento daquilo que você foi, daquilo que você era. Essa salvação alcançou você para poder mudar a tua vida, mudar a tua história em todas as áreas, seja no lado espiritual, no lado material, no lado eclesiástico e da igreja também. Você tem que ter essa certeza e entender que você já foi liberto. Aleluia. Salvação é você entender que você é liberto. Você é livre para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Então, o que representa esta água da vida? Característica delas. A primeira coisa, ela é uma água viva. Todos nós necessitamos de água para que nós possamos viver. Sim ou não? Sim.
o nosso corpo necessita de água. Quando você está com febre, quando você começa a perder líquido, o corpo sente, não sente? Dá sono, dá cansaço, você quer ficar só no monte, de coberta, descansando, não quer ver ninguém, você não consegue nem levantar, porque está faltando líquido na tua vida. Se nós trouxermos para o nosso lado espiritual, a presença de Deus faz com que você alcance coisas que você nunca imaginou antes. Então essa água viva, ela brota de dentro de cada um de nós, para que nós possamos tirar de dentro de si o melhor para Deus e o melhor para a sociedade também. Então o crente não pode viver na sofrência, esquecer da presença de Deus, porque aonde existe presença de Deus, o mal não pode chegar nem na porta. Entenda isso. Se você tem presença de Deus, o cão tem que respeitar você. Ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, porque o Senhor tem ciúme de nós. É por isso que esta água é uma água viva, ela não para. Mesmo você querendo sair da presença de Deus, Ele continua próximo a você, porque Ele te ama. Ele não quer perder você para o mundo. Você é especial, você é importante para Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mas para isso, você tem que reconhecer que você necessita dessa presença, desta água. Você tem que reconhecer que você não vive sem esta água viva. Aleluia. Assim como você pega um copo com água para você beber quando você está com a boca seca, assim é o teu lado espiritual também. Se você tem presença de Deus, quanto mais você se aproxima dele, mais você vai ser abençoado pela presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que eu digo isso? Porque ninguém pode enganar você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vou repetir, porque ninguém pode colocar outro fundamento, ou seja, outro alicerce, outra base, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então esse negócio, não vou para a igreja hoje, mas o irmão ora por mim, a irmã ora por mim, está errado, irmãos. Nós temos que estar ligados justamente no Pai do cristianismo, que é Cristo. Agora tem uma coisa, a palavra de Deus é muito clara quando você olha Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou o quê? E Fernando, põe aqui para mim, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, Apocalipse 3, 20. Eis que estou o quê? Será que é a porta mesmo? Será que está escrito a porta? Olha lá, quer ver? 3, 20. Eis que estou o quê? A porta. Não tem um ar craseado ali? Eis que estou à porta e bato. Aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir o que? Quem abre a porta? É você, sou eu, somos nós. E continua: entrarei em sua casa, está falando na sua vida, e com ele cearei. Olha só, e com ele se alimentarei, e ele comigo. Olha o que o Senhor Jesus está falando, que Ele vai alimentar você e você vai alimentar Ele. Então o nosso Deus é um Deus que está próximo a nós. O Senhor Jesus jamais vai abandonar você. Não desista de alcançar o melhor desta terra, porque o melhor desta terra não é para o mundo.
O melhor desta terra é para nós, que servimos ao Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Característica desta água, segunda coisa, ela é pura e brilhante como cristal. Apocalipse capítulo 22, o verso de número 1. Apocalipse 22, 1. A gente vai usar muito a Bíblia, tá? Apocalipse 22, 1, olha só. E mostrou-me o que? O rio puro da água, o que dá? Claro como? Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Vocês estão vendo que o Pai e o Filho, eles andam unidos? É por isso que o Senhor Jesus fala: eu e o Pai somos unidade. Não adianta o pai pensar de um jeito, a mãe pensar do outro, que não vai funcionar dentro de casa. Não adianta o pai e a mãe pensar de um jeito e os filhos pensar de outro. Nós temos que pensar no só propósito, no só objetivo. Pastor, não entendi. Vamos supor, você quer comprar uma geladeira. Aí a mulher fala assim: eu quero ela branca. Aí o homem fala assim: não, eu quero ela prateada. Tem que decidir, ou é branco ou é prateado, irmãos. Vocês têm que pensar numa só coisa. Por quê? Senão fica o reino dividido. E o reino dividido não subsiste. Quem coloca o problema é quem? É o cão? Nem sempre. Às vezes é nós mesmos que colocamos a barreira. Nós costumamos culpar porque já está condenado o diabo, mas tem coisa que é você que faz, tem coisa que sou eu que faço, porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Quando a Bíblia fala de espírito, está falando de quê? De vida, porque a tua vida já está pronta, mas a tua carne, ela é fraca. E quem vai combater esta carne é justamente você. Você sabe muito bem o que está prejudicando você. Você sabe que alguma coisa está errada. Se alguma coisa está errada, quem tem que consertar é você. Igreja do Parque Ateneu 1. A nossa caminhada, ela é um processo. É dia após dia. Muitos querem interromper esse processo. Aí cai, sai da presença de Deus, abandona a igreja, porque tudo a culpa é da igreja. Quem é culpado é a igreja. E não, irmãos. A igreja é você, sou eu, somos nós. No dia que você for até uma igreja e ela for uma igreja perfeita, não entre, porque você vai ser o problema. Porque não existe igreja perfeita. E você representa a tua igreja. Glória a Deus. É você que representa a igreja. Como que está a tua igreja? O que você está transmitindo para o povo da tua igreja? Porque se você reclama de você mesmo, você está reclamando da igreja. Se você fala da igreja, você está prejudicando a si mesmo. Porque nós fazemos parte de um só corpo. Eu não sei se você é o braço esquerdo. Eu não sei se você é o braço direito. Eu não sei se você é a perna esquerda ou a perna direita. De uma coisa eu sei. Eu sei que a gente faz parte de um só corpo. Olha para dentro da sua casa. Principalmente a mulher. Quando a mulher está passando por alguma dificuldade, toda a família sente. Eu, pelo menos, em casa eu sinto. Porque 31 anos, a minha gatinha colocando comida para mim. Faz o meu prato,
Irmãos, pensa num homem que gosta de comer na tábua. Sou eu. Eu tenho prazer, pastor R.R., de comer na tábua. Mas ela vai lá no Big lá, compra aquela bandejinha desse tamanho aqui, irmão. Aí ela coloca meu prato lá em cima. Aí está aqui. Isso é diário, irmãos. É no almoço, é no lanche, é em tudo, irmãos. Na janta, ela faz isso para mim. Então eu sou privilegiado, irmãos. Eu digo isso porque ela faz 31 anos desse jeito. E quando a gente namorava, ela fazia também. Agora a minha sogra faz do mesmo jeito. Eu tenho culpa, irmão. Tem gente que fala mal da sogra. Eu falo bem, porque tenho minha sogra como minha mãe, o meu sogro como o meu pai. Eu sou muito privilegiado. Sou abençoado por Deus, porque eu tenho uma sogra, tenho um sogro. Eu vou falar uma coisa para vocês, é tremendo. Poucos têm esse zelo do seu sogro e da sua sogra. Eles deixam de andar com os meus cunhados, com as minhas cunhadas, para andar comigo. Ele me espera para ver na feira. É impressionante isso. Por que isso? Porque nós, como servos de Deus, nós estamos representando esta água viva. E por onde nós passamos, aquele lugar tem que ser abençoado. Lá no teu serviço, em vez de reclamar, agradeça. Senhor, eu te dou graças pelo meu serviço. Eu te dou graças pela minha casa. Eu te dou graças pelo que eu visto. Pense no homem que gostava de reclamar. Reclamava, da minha roupa, vai não sei o quê. Aí teve um dia que eu estava sentado no banco ali, no banco da praça, em frente ao Itaú, da Avenida Goiás. O Espírito Santo me deu uma lapada, que até hoje dói. O Senhor falou comigo assim, rapaz, para de reclamar, você só reclama. Reclama de tudo. Olha o ministério que você tem, olha a esposa que você tem, olha os filhos que você tem, olha a família que você tem, olha o que você veste, tudo isso eu te dei. E você fica reclamando ainda da vida. Olha o serviço que você tem. E foi falando as coisas, em vez de ficar reclamando, dá graças. Dá graças. Aí eu comecei, Senhor, obrigado pelo meu sapato, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha roupa, obrigado por tudo, porque o Espírito Santo me corrigiu. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Agora, muitos de nós temos medo. O que representa essa água para você é o medo? Está errado. Está andando na rua. Filisbino é para trás. Coisa da minha cabeça e vai. Filisbino. Já fica meio assustado. É quando fala Filisbino, aí você, cabelo já estica. O medo bate. Às vezes é o próprio Deus querendo falar com você. E você não está sabendo ouvir a voz do Senhor. Aceitar a correção do Senhor, porque Ele nos corrige, porque Ele nos ama. O pai só corrige o filho porque ama o filho. Agora imagina o nosso Deus. Amém? Amém. Pastor, isso é bíblico? É. Aí, ó. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 16. Primeira Crônicas, por favor. 3,16. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. O que representa essas pessoas aí? Representa uma família. Quando a Bíblia relaciona a família, é porque quando a família serve ao Senhor, Ele não esquece, deixa escrito para que todo mundo ouça e veja que
é que Ele faz por nós mediante a nossa família. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisas que até mesmo nós duvidamos, mas se você estiver ligado no Senhor, você vai discernir que é do Senhor o que Ele está querendo te entregar. Aleluia. O Senhor não vai te dar qualquer coisa não, irmãos, Ele te dá o melhor. Aleluia. O Senhor sempre vai te dar o melhor. Glória a Deus. Eu vou dar exemplo de mim e da minha gatinha. Ela era minha melhor amiga, andava lá no Caiçara comigo. Ela tinha 16 anos, né, minha gatinha? 16 anos. Ela passava lá em casa, Ripa, vamos andar de bicicleta. Aí eu ia andar de bicicleta com ela. Ficava no dia no Caiçara de bicicleta, irmão. Corajosa, viu? Corajosa, irmão, andando com um rapaz de bicicleta. Hoje em dia, se não tiver carro, uma moto não vai, né? Pois eu conquistei, ela foi com a bicicleta branca, né? E ela andando com a... É Ceci, né? Aquela Cecizinha, né? Não esqueci não, meu gatinho. Todo mundo entrava para dentro de casa, ela chegava para me convidar para passear. Eu passeava com ela, de bicicleta, irmãos. Aí teve um dia, sou romântico demais, irmãos. Meu Deus do céu. Teve um dia que ela estava na igreja católica. Ela era católica apostólica romana. Ela ia para a missa, fazia tudo. Ela estava na frente da minha casa. Um colega meu, e lá vinha uma loirona descendo assim. Aquela parte de cima vermelha, calça branca. E meu Deus, que mulher bonita. Que mulher bonita. Que é isso? E não estava nem olhando para o meu colega mais, estava olhando só para ela descendo. Você está vermelho, está rosa por quê? Aleluia, Deus. Aí eu, a Sandra. Aí eu falei assim, ela estava do outro lado da rua. Sandra, vem cá. Ela pegou, veio, eu falei assim, olha o romantismo. Presta atenção, homem, olha o romantismo, não faça isso não, porque vocês vão dar problema para vocês. Eu cheguei e falei assim para ela, Sandra, você está só, eu estou só, vamos juntar nossas trouxas? Desse jeito, ela, posso pensar? Pode pensar, mas se for não quero nem saber. Aí ela foi na casa da madrinha dela, lá em Trindade. Aí ela, quando ela estava retornando, ela me disse, olha, minha resposta é... Posso falar, minha gatinha? Sim! Eu digo, ó, depois da chuva passar na sua casa. Aí o que acontece, irmãos? Quando o ônibus estava chegando no Caiçara, ela estava descendo, quem estava lá no ponto? Eu, esperando ela. Quando ela desceu, irmãos, quando eu cheguei perto dela, irmãos, veio uma voz assim, que aquela voz, olha, irmãos, doeu até meu coração. Sandrinha, vem pra dentro, a minha sogra. Que mulher brava. Aleluia, Deus. Aí depois desse dia, irmãos, eu fui na casa dela, conquistei a sogra. Irmão, vocês têm que ser espertos, viu, jovem? Conquiste a sogra para depois conquistar o sogro. Eu conquistei os dois. Estamos há 31 anos casados. Por que eu digo isso, irmãos? Porque se não tivesse presença de Deus na minha vida, jamais eu estaria casado com ela. Porque era um mundo diferente. Assim é você também. São duas pessoas diferentes que resolvem se unirem. Quando você estava no mundo, você era diferente. Mas quando você bebeu desta água viva, você foi transformado pelo poder desta água. Você se tornou uma nova criatura. E hoje você é o que é porque existe presença de Deus. Aleluia.
Você tem a sua casa, você alcança as suas bênçãos, porque tem presença de Deus. Esta aí é a verdadeira água da vida. Aleluia, a presença de Deus. Para de reclamar. O que você tem é o melhor que Deus quis te dar. Ah, pastor, você não conhece minha esposa. Irmãos, do jeito que ela é, eu não quero conhecer não. Mas se você casou, está fazendo parte da sua vida, então aguenta. Não vai fazer igual o mundo, vai largando assim de qualquer jeito não. Porque foi Deus que te deu. Não chuta a tua bênção. Tem gente que está deixando a bênção aí pelo ralo. Quem tem presença de Deus, que vive em busca desta água, para de reclamar do casamento, para de falar da sua esposa, para de falar dos seus esposos, do seu esposo, para de reclamar dos seus filhos. Os seus filhos é uma bênção. Aleluia. Nós temos que declarar isso todos os dias. Os nossos filhos são bênçãos. Os nossos netos são bênçãos do Senhor, porque foi Ele que nos deu. E nós fazemos parte desse contexto chamado presença de Deus, desta água que você deve beber todos os dias e ser saciado. No livro de Amós, ela fala assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir, olha, no plural, as palavras do Senhor. Eis que vem dias, os dias são hoje, igreja, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, comidas comestíveis, nem sede de água, nem desejo por água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje você não vê mais um crente andando com a sua Bíblia. Ainda bem que tem um celular, graças a Deus que pelo menos tem um celular aplicativo. Mas muitos têm vergonha de andar com esta palavra. Escolhe a menorzinha para colocar no bolso, ou dentro da bolsa, ou no bolso da calça. E lá fora, se você fazer alguma coisa de errado, o mundo te aponta. E é crente, olha o crentinho aí, ó. É lá da igreja do pastor Ribamar, o culpado é o pastor. Sempre é o pastor que é o culpado. Não ensina aí, ó, dando trabalho aí, ó. Eu que não vou naquela igreja, misericórdia. Se eles são crentes desse jeito, imagina eu como sou crente. Eu vou ficar nesse lugar nada, senhor? Irmãos, e não vem. Agora a culpa é de quem? Do capeta? A culpa é nossa. Não é que eu estou fazendo merchandising para ele, não. Estou falando que tem coisa que é nós. Nós temos que reconhecer que nós necessitamos dessa água. Aleluia. E por necessitar desta água, nós temos que degustar dela com alegria, com sede. A Bíblia, quando fala de sede, está falando de desejo. Você tem que desejar esta água. Você tem que desejar estar no Senhor. Glória. Aleluia. Aleluia. É por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Não é qualquer porta, não é essa porta, não é aquela porta. Está representando o teu coração, o símbolo da tua vida. Porque a Bíblia fala que tudo procede do coração, seja as coisas boas, mas as coisas o quê? Más também, ou negativas. Aquilo que teu coração está cheio, que você vai transmitir para fora. Se você está cheio de alegria, você vai transmitir alegria. Mas se você estiver cheio de tristeza, você vai transmitir o quê? Vocês que estão falando aí, né? Mas é a pura realidade deles. Ser crente é difícil? O que vocês acham? Ser cristão é difícil? Pode responder. Vocês podem participar sim na terça-feira.
Terça-feira para tirar as dúvidas de vocês. É difícil ser crente? Eu acho difícil, do meu ponto de vista, porque tem certas coisas, certos assuntos que é colocado em rodas de colega que você não pode participar, entendeu? Você tem que ficar neutro e não pode dar a sua opinião. Com piadinhas, brincadeiras, falação da vida dos outros. Então eu acho que é difícil você não se envolver com isso. Alguém mais? Às vezes as pessoas excluem um pouco as pessoas cristãs. No trabalho mesmo, lá tem muitas pessoas que são cristãs, mas tem muitos também que não são. Geralmente eles desfalam, tem um grupo A e um grupo B. São excluídos. Escrita, conhecida e lida por todos os homens. Carta fala de quê? Comunicação. Por mais que você não esteja vendo, alguém está observando você, porque você representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no local que você está. As pessoas, quando veem que você é uma pessoa séria, crente, sério, eles respeitam você e não soltam piadinha. Mas se você der brecha, porque tem crente, irmãos, que lá fora só até o pão tem medo. Não dá exemplo, não se valoriza. Aí quer dizer que vive essa água. Nós temos que nos valorizar. Você tem que entender que você, como carta, você está sendo lida por todos. E já começa dentro de casa. Por que tem muitos esposos que não vêm para a igreja? Por causa da esposa, que não tem sabedoria. E vice-versa, irmãos. Seja sábio enquanto há tempo. A água você já está vivendo nela. Mas aqueles que estão em volta de você talvez não estejam participando desta água. É com seu exemplo que você vai demonstrar a mudança de Deus que esta água fez em você. Aleluia. Para que você possa viver o novo. Porque quando nós falamos de graça, é justamente isso. E tem gente que fala que a Assembleia não prega sobre graça. Só os neopentecostais que falam de graça. É mentira. Nós também falamos. Por quê? Porque graça representa Cristo. Cristo representa a graça. Então você participa da graça, sim. Você quer participar da graça? A Assembleia de Deus também vive a graça. Tem que viver Jesus todos os dias. Você tem que respirar Jesus. Você tem que ter desejo e poder participar desta água. Não é de qualquer jeito, é uma água pura, uma água limpa, uma água transparente que não tem mancha. Aleluia, que é o nosso Jesus. Essa água, ela corre abundantemente. Ela não para, não se esgota. Na hora que você precisar dessa água, ela vai estar prontinha para que você possa pegar e beber dela. É uma fonte inesgotável. Pastor, o que representa mais ainda a água? A palavra. Tem quanto tempo que você não tira um período para a leitura, para estudar a palavra do Senhor? Porque ler, todo mundo lê, agora estudar é diferente. Estudar é você tirar a essência da palavra e viver essa palavra. Aleluia. Aí você vai começar a entender o que seria esta água viva, Glória a Deus. que jorra abundantemente, sem parar. Aleluia. Louvado seja Deus. De uma coisa eu reconheço: eu não sou melhor do que você, e que você também não é melhor do que eu. Nós somos iguais perante Deus. Aleluia.
Porque a função do pastor, ela é muito importante, mas o pastor tem que entender que ele é o melhor da igreja, é o menorzinho da igreja. Olha como o judeu pensa. O judeu pensa assim, ó, primeiramente ele, que é Deus, depois tu, que é o meu próximo, só depois que vem eu em terceiro lugar. Aqui no Brasil não é assim. No Ocidente é primeiro eu, depois tu, depois ele, depois eles, nós, vós, eles. No original não é assim. Eles adoram primeiramente a Deus, depois você, que é o meu próximo, só depois que vem eu. Agora nós achamos que somos maiores? Não, irmãos. Para ser pastor, primeiro eu tenho que ser membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, depois que vem pastor. Né, pastores? Irmãos, aquilo que eu não desejo para vocês, aquilo que eu não desejo para mim, jamais eu posso desejar para vocês. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também, eu não vou atrapalhar. Porque quando você faz parte desta graça, quando você vive essa graça, você começa a enxergar o mundo diferente. Você sempre coloca-se no lugar do outro. Pastor, o que é outro? Do outro. Se põe no lugar do outro sempre. Aquilo que você não quer para você, não deseja para o próximo. Aí você vai fazer parte desta água viva. Amém? Amém. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nós queremos brigar entre si. Nós queremos achar que nós somos melhor do que o Batista querem ser melhor do que nós. Nós queremos ser melhor do que o católico apostólico romano. Os romanos, os católicos apostólicos romanos, querendo ser melhor do que os católicos apostólicos protestantes que somos nós. Porque nós somos católicos apostólicos também. Só que nós não concordamos que o Papa seja o pai de todos. Porque a palavra Papa, o nome Papa, como você traduz, é pai de todos. Você concorda que ele é o pai de todos? Eu não concordo. O pai de todos é Cristo. A ele toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Louvado seja Deus. Se nós começarmos a olhar nesse sentido, a água da vida, eu garanto para vocês que ninguém vai segurar a igreja do Parque Ateneu 1. Porque Deus tem algo novo para nós neste lugar. Aleluia. E nós rompemos os quatro cantos desse setor, levar a palavra, esta palavra que tem que produzir fé. Agora, para fazer parte desta água, você tem que entender algo. O que é fé? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, lá fala que a fé é o livre fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora olha só a receita. A fé sem obras ela é o quê? Morta. Quando fala de obras, fala de ação humana. Depois vocês vão lá no Google, pesquisa obras. Ação humana. Você tem que exercitar a fé para que você venha obter o milagre na tua vida. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Porque nós não queremos praticar. Nós queremos alcançar, mas não queremos praticar. Aleluia, louvado seja Deus. A água da vida. Quarta coisa. Todos querem beber, ou querem bebê-la. Apocalipse capítulo 22, verso 17, até porque são 20 horas e 55 minutos. Eu sou muito cri-cri no horário, meus irmãos. Vocês vão perceber isso.
Aleluia. Aí, ó. E o Espírito, e o quê? Diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, o quê? Aí sim, ponto e vírgula. E quem tem sede, venha. Ponto e vírgula, não parou ali. É como se estivesse falando assim, ó. Reflete, pensa, observa, analisa. E depois você vem. É uma continuação. Sabe aquele momento que você sabe que está errando? Boa, pastor Henrique. Que você sabe que está errando, você deve recuar. Alicerçou de novo, aí você começa a caminhar novamente. É uma continuidade. Mas o Senhor sempre dá uma pausa para você pensar antes de falar. Agora, infelizmente, tem gente que fala antes de pensar e dá problema. Aí tem brigas, contendas demais. E a Bíblia é muito clara, irmãos. Para um pouquinho, pensa no que você fez até hoje. Esse ponto e vírgula é para você pensar o que você fez, o que você deixou de fazer, para que você arrume a casa, arrume a tua vida, para você voltar a caminhar novamente. Aleluia. E continua. E quem quiser, tome o quê? De graça. É 0,800 da água da vida. O Senhor te dá é de graça, não é preciso ninguém comprar. Lembra lá, parece que teve até uma aula para eu falar sobre o negócio das indulgências, né? Que para você ir para o céu, você tinha que pagar. O Felizmino estava morrendo, aí o padre chegava lá na sua casa: Felizmino, você já está com o pé na cova mesmo, vai morrer? Pega esses bens que você tem e dá para a igreja. Aí você vai ter um acesso, você vai ter um lugar na casa lá no céu. Enganaram tantas pessoas, irmão, desse jeito. Porque eles pregavam só em quê? No latim. Ninguém entendia nada, irmãos. Foi preciso um homem chamado Martinho Lutero fazer as 95 teses para poder despertar o povo, eles entenderam o que estavam pregando. É por isso que quando nós estamos ministrando, nós procuramos traduzir para você entender o contexto. Porque não adianta você sair daqui conforme o que eu penso. Você tem que sair daqui conforme o que Deus pensa na palavra. E ninguém vai enganar vocês. Amém? Se tivesse mais tempo eu ia continuar, mas eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Você que entendeu esta palavra, talvez você achou que ia ser uma palavra igual às demais. E de uma coisa vocês podem ter certeza. Toda terça-feira é um ensino novo. Queremos te dar graças mais uma vez por esse privilégio de poder ter aprendido sobre a água da vida. Esta água que jorra abundantemente, Senhor. Que tu possa abençoar cada um de nós, que nós chegamos dentro da nossa casa, pisar lá dentro, que aquele lugar possa estar recebendo a tua presença no nome de Jesus, Pai. Assim nós te damos graças por tudo e fazemos isso em o nome de Jesus.